寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas. Coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, a teoria de hoje é: e se o Tibete tivesse sido dos aliados? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí dou aquela moldada, né, de uma maneira plausível, porque senão não ia ter por que ter este quadro. E eu também sempre pego os fatos mais importantes, mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, só dando um contexto, muita gente deve estar se perguntando: como assim o Tibete sido dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Ele não era da China? E a resposta é não. Naquele momento o Tibete ali era uma zona em disputa, né? Literalmente todo o país. Porém, legalmente, juridicamente falando, o Tibete naquele tempo ainda era um país independente. E por incrível que pareça, ele adotou uma postura de neutralidade, mesmo ele quase indo para o eixo, né, com espiões japoneses ali, tentando moldar a cabeça ali do Dalai Lama. Mas essa teoria já está anotada. E se algum canal de teoria fizer isso, eu já vou saber quem foi. Já vou saber que assistiram ao meu vídeo. E bem... e ficou por isso mesmo, né? E o Tibete ficou isentão durante grande parte aí do conflito, aliás, sobre todo o conflito. Depois ele foi pego pela China em 1950, né? E o fato dele ter ficado neutro, muita coisa mudou. Mas afinal, como é que seria se o Tibete tivesse sido dos aliados? Então, né, vamos começar. Bem, vamos já adiantar, né, para 1931, né, quando começam aí os incidentes entre o Japão e a China, né, o Kuomintang. Então, nesse momento, o Tibete ele pensa, né, ele observa ali as coisas e vai pensando, vai ficando na dele e tal. Afinal, as coisas ainda estão ali na Manchúria, tão longe, né, depois... né, ele vai observando e tal, mas ok, né, mas ele já vai ficando atento porque o Japão ali já começou a se expandir. Só que até então ele vai ficando de boa, até que em 1936, né, acontece aí toda a treta e ele percebe, né, os tibetanos aí acabam recebendo notícias de que o Japão ali começou a invadir o sul da China, perto de Yunnan e essas coisas todas. Perdoe, né, se eu confundir algum estado, o Sichuan, não sei, me desculpem, minha geografia da China é horrível. Então eles começam a pensar: mano, já tá na hora da gente fazer alguma coisa, que se o Japão passar da China para cá é 2. Então, a partir desse momento, eles vão entrando em contato, né, com o Raj britânico, com o Nepal, né, e com países vizinhos, justamente pelo fato, né, de que eles estavam com medo e o Japão podia assim acabar invadindo o Tibete, ou então a própria China podia invadir o Tibete, né, para se proteger do Japão. Então eles já começariam a buscar armamento com os britânicos, com os nepaleses, né, e isso faria com que, né, eles começassem também já uma propaganda aí de recrutamento, investir um pouquinho na logística. Força Aérea Tibetana seria um pouquinho difícil, né? Até porque o Tibete já é um lugar extremamente alto, né? Então podia dar qualquer pane ali nos aviões, sendo que aqueles aviões não eram dos melhores ali para aquelas altitudes naquela época. Então uma Força Aérea Tibetana seria difícil, porém aviões como bombardeios, né, que já estavam acostumados a longas altitudes,
até que poderiam sim servir ali para ficar estacionados lá, mesmo que seja algum avião do rádio britânico ou então até mesmo chinês. Né? Então eles vão treinando, buscando armamento, recrutamento, pessoas, até que beleza, até que mais ou menos em 1940 para 41, eles acabam declarando guerra ao Japão. E mesmo que o Japão não tenha alcançado eles podem declarar guerra ao Japão justamente, né, para evitar que o Japão alcance eles. Então isso vai fazer com que os tibetanos aí inicialmente lutassem ao lado da China. E aqui eles iriam fazer de duas maneiras, creio eu. Eles iam mandar voluntários ali lutar pelo Kuomintang e também eles iriam lutar pela própria bandeira. Mas o porquê que eles iriam dividir as tropas? Bem, isso se deve pelo fato, né, de que, lutando pela própria bandeira, eles vão ter sim uma participação ativa durante o conflito, né, da guerra sino-japonesa, e vai ficar marcado em fotos, registros, e sem contar que eles vão ter autonomia do próprio exército, usando as próprias estratégias, e vendo o que é bom ou não em um combate real. E o porquê que eles vão mandar voluntários ali para o Kuomintang? Simplesmente para eles estabelecerem uma relação de amizade entre o Tibete e a China, mostrando que eles não são hostis, que eles não estão invadindo a China, né? E também para, obviamente, pegar a experiência em combate, né, de tenentes, generais ali que já tinham de fato conhecimentos de guerra. E também para ver como o próprio Kuomintang combate. Sim, isso é um ponto, né, extremamente válido, afinal é sempre interessante ver quem está combatendo do seu lado. E também combater ali com a própria autonomia e em ambos os casos, né, a China iria ver isso como se o Tibete estivesse querendo estreitar as relações, né, querendo mais amizade entre os países. Então o Kai-shek poderia até entender como, pô, eles sabem que eles são da gente, por isso estão nos ajudando, né? Então, a partir desse momento, beleza, né? Os tibetanos poderiam sim começar a combater ali os japoneses. Não estou falando que seria fácil, não estou falando eles iam passar o rodo no Japão, mas eles iam mandar, não iriam mandar todo o exército, eles iam mandar pequenos contingentes de tempos em tempos, né? Eles iam mandar, algum retornava, os feridos ali e tal. Então eles meio que iriam entrar ali através de um modo de comunicação e mandar de pouquinho em pouquinho. Talvez não seja muito efetivo, né? Mas não se preocupem. A partir de 1942, né, quando o Tibete, quando o Japão tivesse invadido aí a Birmânia, aí sim, né, os tibetanos eles iriam entrar em contato com o rádio britânico para fazer o mesmo esquema ali que eles fizeram na China, mandar um contingente para lutar sob a bandeira do rádio britânico e outro contingente ali para lutar sobre a própria bandeira do Tibete. E isso poderia ocorrer, né, como? Bem, primeiro de Lhasa, né, ou Lhasa, enfim, eles iriam mandar ali os soldados ali para Katmandu, e de Katmandu eles iriam pegar um avião ali para Nagaland. Já iria poupar um esforço. Mesmo que demore, quanto mais tempo no ar sem ataque, mais tempo eles vão viver. Pois é, a guerra é triste. Chegando lá, nunca se sabe. Então, a partir desse momento, os tibetanos sim iriam combater ativamente, e o fato de ter tibetanos sendo zerado pelos japoneses poderiam causar duas coisas. Deserção, né? Onde os tibetanos poderiam acabar lutando, alguns tibetanos poderiam acabar desertando pro lado japonês, o que eu acho difícil. E também motivação. Sim, motivação porque os tibetanos de Lhasa, por exemplo, né, ou então do resto do Tibete, eles iriam ver que, né, tem japonês aí passando fogo no tibetano, e eles, de uma maneira de vingar, ou então num modo bem budista de se falar, eles iriam querer ser um karma ali dos japoneses, né? Então, até combinou, hein? Eles iriam ser o karma ali dos japoneses, e isso poderia até mesmo motivar ali um recrutamento.
Aí eles poderiam decidir entre lutar pelo próprio Tibete, o que eu acho mais plausível. Porém, um outro fator também que eu acho menos plausível, também que seria mais plausível, é que seria o seguinte: uma minoria tibetana iria lutar a favor ali do Kuomintang, não por diferença ideológica, né? Ou então, por que uma minoria? Porque seria muito custoso também ficar mandando ali gente para a China continental. Grande parte iria lutar sobre a própria bandeira. Eu creio que dessa vez o conflito ia ser majoritariamente ali na Birmânia e menos na China. E a outra parcela poderia sim acabar lutando ali sobre o Raj britânico, né? Ou então sobre o Raj britânico ali com os nepaleses e indianos, o que poderia dificultar um pouco na questão do idioma, mas aos poucos aí eles vão se entendendo. Então, beleza, né? Os combates vão fluindo, né? Os tibetanos aí eles vão se modernizando. E ok, não vamos alterar aqui, a guerra acabou, beleza. Consequências, vamos lá. Primeiro, o que poderia acontecer? Ponto positivo para o Tibete é que, bem, ele poderia ser reconhecido como uma nação soberana e independente. Afinal, eles lutaram sobre a própria bandeira, com o próprio exército, pipipi, popopô. Né? Segundo, que as relações entre o Tibete e a China poderiam ser melhores, né? Uma vez que o Kai-shek poderia assim, acabar vendo o esforço ali dos tibetanos na visão do Kai-shek, obviamente, em defender o Kuomintang, defender a pátria-mãe, defender a China. Então, ele ia ver um gesto de amizade que poderia até mesmo fazer com que o Tibete ainda fosse da China, né, mas né, com um pouco mais de autonomia, um pouco mais de regalias, ou então ser mais um estado tampão, meio que ser um esquema entre tipo Rússia e Belarus, tipo Putin e Lukashenko, sabe? Ter um político ali pró-China, mas ainda assim não sendo necessariamente parte do mesmo, parte da China. Então, né, o que eu acho extremamente plausível, e com isso, né, o Kuomintang poderia acabar treinando em algumas tropas tibetanas, e como ainda estamos em 45, né, os ingleses também poderiam, né, ver um ponto positivo aí no Tibete e armar os tibetanos. E também, né, por que não, alguns tibetanos não poderiam treinar com as tropas do Raj britânico ou da Inglaterra, né? Sei lá, como é que eu poderia fazer? Um batalhão lama, que tal, hein? Viu? Até um nome bonito, hein? O batalhão do Karma, ó. Dá para pensar em 1000 nomes aqui. Batalhão Shaolin, mas enfim, né? E com isso, né, as coisas aí já poderiam sim ter um saldo positivo, tanto economicamente quanto militarmente para o Tibete, né? Afinal, ele iria adquirir armas e treinamentos modernos e teria uma economia relativamente tranquila para poder investir no exército. Então, beleza, já em 1946, né, como a China entra em guerra civil, todos os tibetanos aí retornam ali para o Tibete. E enquanto a China está em guerra civil, eles vão treinando e treinando. Então, a partir do momento em que eles decidem se manifestar ali contra o governo comunista, não pelo fato de eles serem amigos do Kuomintang, apesar que, né, o político pró-Kai-shek que realmente existiu no Tibete, pretendo fazer um vídeo dele, meio que beleza, né? Eles até que poderiam fazer sim, né, e meio lutar pelo Kuomintang, mas não de início, não em 46 nem em 47, pois eu acho que eles estariam começando a treinar nesse exato momento, então a partir já no finalzinho de 47 eles poderiam declarar guerra ao Partido Comunista Chinês. E quem estaria feliz vendo isso? A Inglaterra, a Índia e os Estados Unidos. Com isso, né, eles poderiam sim acabar recebendo armas, inteligência e até mesmo treinamento, né, desses três países, justamente pelo fato, né, do Tibete tá emergindo como uma nova nação e já está emergindo como uma nação anticomunista. E o melhor de tudo, né, na visão dos tibetanos, sendo reconhecido internacionalmente. E então, a partir desse momento, né, os Estados Unidos, vulgo a CIA, o MI6,
a inteligência indiana, poderiam sim acabar treinando o Tibete, né, para combater os comunistas chineses, apesar que, obviamente, né, esses três países, talvez a Índia, não oficialmente, apesar que, né, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos poderiam negar presença, mesmo fornecendo tudo, e eu acho que o único que assumiria que estava fazendo realmente alguma coisa podia ser a Índia. Então a Índia podia assumir a bronca, porque a Índia tem peito para a China, pelo menos naquele tempo, peito e população, então a Índia poderia falar assim, sim, eu estou treinando os malucos, e aí, vai fazer o quê? Então, ok, né, a partir de 48 o Tibete ele declara guerra ao Partido Comunista Chinês, eles recebem treinamento, e eu acredito que até 40, na metade ou para o finalzinho de 48 eles já começam a enviar tropas ali, né, para defender ali o Kuomintang. Não defender necessariamente o Kuomintang, mas aquela coisa, se eles caírem, eu vou cair também. Então, né, os tibetanos poderiam ter esse pensamento, e beleza, eles poderiam ir sim para cima dos comunistas. Agora, como eu posso dizer, eles iriam sob a bandeira do Kuomintang ou sobre a bandeira do Tibete? Bem, eu acredito que fielmente poderia ter aquele mesmo esquema. Metade vai sobre a bandeira do Kuomintang, para não mostrar que eles para não mostrar tanto para os chineses quanto para o Partido Comunista, que eles não estão indo lá para colonizar a China, e também sobre a própria bandeira, né, para mostrar que eles estão defendendo o território tibetano. Então, a partir desse momento, pode até ser, né, que com soldados a mais, armas a mais, munições a mais e outros conhecimentos, eles poderiam sim meio que dar um certo cansaço ali nos comunistas. Não acho que os tibetanos iriam participar de guerras urbanas. Provavelmente os tibetanos iriam receber missões de contra-guerrilha, né, justamente pelo fato, né, deles literalmente estarem numa montanha. Então o terreno favorável para eles vai ser combates em montanhas, que poderia acabar minando aí algumas guerrilhas, algumas logísticas dos comunistas. Então isso iria fazer ali com que os comunistas tivessem um pouquinho mais de trabalho, né? Mas algo que não seria impossível, uma vez que talvez a própria União Soviética, né, poderia tentar dar um jeito aí de moldar as pecinhas aí para tentar localizar os tibetanos, o que seria meio difícil por imagem de satélite, né? Montanhas com grandes árvores, coisas do tipo, mas eventualmente algum transporte de tropas, alguma coisa ia dar uma direção que poderia ter uma suposição de onde eles estariam, e com uma margem de erro relativamente tão pequena, falando aí de um modo mais real. Então, né, vamos supor que, né, os chineses eles ganhem aí, o Partido Comunista Chinês ganha, e os tibetanos aí que lutaram pelo Kuomintang, paciência, foram presos e pegos e morderam a própria língua para não falar que eles estavam do Tibete. Já os tibetanos que lutaram pela própria bandeira poderiam voltar, né, e avisar, opa, os caras vão chegar aqui porque a gente atrasou, a gente deu ali umas porradas neles, só que eles ganharam. Mas teriam consequências, porque pelo fato do Tibete ter atrasado um pouco aí a vitória dos comunistas, eles meio que poderiam sim ter atrasado a entrada da China na Guerra das Coreias. Então isso provavelmente a Coreia do Sul iria ganhar um pouquinho mais de tempo, né, um pouquinho mais de território, porém a China ficaria indecisa se ajudava a Coreia ou se peitava o Tibete. Então, eu acho que eles provavelmente iriam sim pensar em peitar a Coreia do Sul, vulgo os Estados Unidos primeiro, pois os americanos seriam mais ameaçadores do que os tibetanos, na visão do Mao Tse-tung. Então, beleza, só que vamos supor que eles não recuperem toda a Coreia do Norte, né? Vamos supor que a Coreia do Norte perca ali um pouquinho de fronteira, um pouquinho acima de Pyongyang, né? Mas o suficiente para não ficar perto da China, perto do rio Yalu. Então, beleza, a partir dali fica num impasse, termina a guerra, só que antes de terminar a Guerra das Coreias, né, a China concentra um pouco de soldados ali, e então eles vão para o Tibete, e mais ou menos aí no início
no início de 1953. Só que o Tibete ia ter ganhado um tempo treinando, né, e com inteligência e arma fornecida pela CIA, provavelmente demoraria um tempo aí, né, para a China invadir. E mesmo que a China invadisse, ia levar um tempo aí para a China ganhar do Tibete, né, que vamos ser realistas. Temos Xinjiang ao norte e o resto, o Tibete estaria cercado, não teria como, não sobrou nada para o Betinha. Mas isso não significa que os tibetanos não poderiam dar um certo trabalho ali para o Mao Tse Tung e companhia, né? E vamos supor aí que ok, né? O Tibete ele acabe perdendo, mas o fato dele ter demorado, vamos supor que pelo menos um ano ali contra a China, isso atrairia mídia, atrairia protestos, atrairia debates na ONU. Afinal, o Tibete ele foi uma nação que participou ativamente contra o eixo, e como que isso seria permitido um país invadir um outro que lutou ativamente contra o fascismo na Ásia, né? Então, protestos iriam ocorrer, revoltas, isso externamente, tá? Isso o mundo afora. A China seria visto aí como um país colonialista, seria visto aí como um imperialismo de esquerda, e a União Soviética ia só dar risada, né? Afinal, quanto mais mídia negativa a China tiver, mais santo a União Soviética ia aparecer. E os Estados Unidos a mesma coisa. Então, meio que os Estados Unidos e a China e a União Soviética iam só ficar vendo as críticas negativas, enquanto os dois aí comem pipoca e tomam aí um belo de um refrigerante. Já a questão do Tibete, bem, poderia sim, eventualmente ter alguma resistência armada ali, né, como foi em 59, só que dessa vez seria algo em mais larga escala, provavelmente, né, eu já fiz vídeo sobre isso, tá aí na playlist das guerras sino-tibetanas. Então, a partir desse momento, né, creio que o Tibete, né, ele poderia sim ter uma revolta um pouquinho mais duradoura, talvez até mesmo de 1 ano e meio, né? Mas eventualmente eles aí seriam esmagados. O Dalai Lama seria visto como um mártir, né, pois tentou resistir à agressão dos comunistas e foi bravamente aí, né, e foi aí até onde pôde, mas teve aí que fugir para a Índia. Então, a partir desse momento, né, o Tibete sim iria ser talvez nem uma zona autônoma, né? Provavelmente a China iria governar o Tibete com uma mão de ferro, pelo menos nesse início. E depois disso, lá para os anos de 1975 até mais ou menos 1980, né? As coisas poderiam já ir afrouxando um pouquinho no Tibete, porém protestos internacionais e coisas do gênero ia rolar de monte, né? Então, talvez em vez de Free Palestine, né? Talvez hoje em dia teremos Free Tibet com mais frequência, dependendo aí também, né, da influência da China nos comércios, na indústria cinematográfica, enfim, né, dependendo aí de como as coisas iriam se moldar economicamente, talvez alguns protestos sim seriam válidos ali contra a China, né, as pessoas teriam mais coragem de se manifestar contra a ocupação chinesa no Tibete, mas outras gravadoras, outros estúdios de filmes, empresas talvez ficariam caladas, afinal o dinheiro importa mais do que o dinheiro importa mais do que o bem-estar dos outros. Uma visão bem capitalista, tanto na visão da China quanto na visão americana, ou, né, mundo afora como um todo. Beleza? Enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser usar. E só dei aquele crédito, mas enfim, e vocês gostaram dessa teoria? Comentem aí como vocês achariam que seria o desfecho dos tibetanos se eles tivessem participado ativamente da Segunda Guerra Mundial ao lado aí dos aliados. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem aí a teoria de vocês, eu demoro, mas eu faço. E, enfim, me sigam no Insta, nas minhas outras redes sociais, vou estar deixando aqui na descrição.
E não se esqueça, né, de dar aquele apoio, eu vou ser extremamente grato. E quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu agradeço. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Comenta aí, não se esquece de ativar as notificações, seguir no Insta para ficar por dentro aí das novidades, beleza? Enfim, falou e fui!